Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de casa, um ótimo dia para você, um ótimo domingo. É um prazer estar com você. Eu quero te convidar agora para se aconchegar aí no seu sofá e junto conosco cultuar, louvar o nosso Deus. Fazemos uma grande festa, amém? 1, 2, 3, 4. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém, aleluia. Vamos declarar agora que nós olhamos para a cruz e para a cruz nós vamos do sofrer de Jesus participar. Para a cruz eu vou.
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Impressionante é o seu amor. Que nesta manhã, você na sua casa, possa estar sentindo esse amor, o amor do nosso Deus. Que você possa estar sentindo o cuidado do nosso Pai sobre a sua vida. Que os anjos do nosso Deus estejam junto com você. Aí agora na sua casa ou onde você estiver, se você sentir o desejo do seu coração, se coloque diante de Deus nesse momento e esteja orando a Deus junto com a gente. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede até aqui, Senhor. Muito obrigado pelo descanso, muito obrigado por esta manhã. Que o Teu amor, ó Deus, esteja penetrando nos corações de cada um, esteja entrando dentro do lar de cada um que está cultuando com a gente neste momento, Senhor. Te agradeço, Deus, por cada vida, Pai, que nesta manhã tirou esse tempo para cultuar a Ti junto com a gente. Visita cada lar, Deus. Visita cada coração, cada vida. Que cada um nesta manhã possa ouvir a Tua palavra e sentir o quão impressionante é o Teu amor. Que cada um se coloque no Teu altar. Que cada um coloque a sua vida diante de Ti, Senhor. E que cada um, ó Deus, possa sentir o Teu amor e o Teu cuidado durante este dia, durante todos os dias da semana que está iniciando, e que possam sentir o Teu amor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este momento. Continue com a gente, ó Pai, no restante desta manhã. E que os meus irmãos possam ouvir a Tua palavra e sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
amor de Cristo Jesus, amém? Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que bom estarmos juntos nessa manhã para celebrarmos e bendizermos o nome do Senhor. E você que se conectou nesse exato momento e pela primeira vez, eu me chamo Viviane, eu faço parte da equipe ministerial dessa igreja e nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, a mesma igreja em muitos lugares, que você possa experimentar o melhor do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza, meu querido, que o Senhor Jesus já está aí do seu lado. Aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, aí o Senhor está. Que você possa experimentar uma manhã maravilhosa na presença dEle. Nós temos algumas informações para te dar nesta manhã. Uma delas na verdade, são as plataformas digitais. Sim, a IBAG, ela está no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, corra lá e participe dessa plataforma. Compartilhe dos conteúdos que ali estão, para que você possa estar sendo abençoado e abençoar outras pessoas com todo o conteúdo acerca de Jesus para a sua vida, para a sua família e para os seus amigos. Mas eu tenho que ressaltar IBAG TV. Isso mesmo, lá você vai encontrar um conteúdo maravilhoso que são das crianças IBAG Kids. Estão numa série chamada Conectados. Então corra lá, eu tenho assistido, tenho sido abençoado pela tia Pri, pela tia Fê, aí no IBAG TV, com mensagens nessa série conectada, tão atual e tão agradável e tão cheia de Deus para a garotada. Eu me sinto parte disso e estou, na verdade, assistindo, estou ali experimentando desse renovo e desse conteúdo maravilhoso, não só para as crianças, para a família toda. E não vou esquecer de forma alguma da Rede Flock. Você sabe o que é Rede Flock? Não? Então você vai fazer agora. Aí, vai lá no Instagram e procure Flock, rede de jovens aqui da IBAG. Lá também você vai encontrar conteúdos, imagens, tudo que tem acontecido com essa juventude que tem mais de Deus e que está transmitindo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Então corra lá, Instagram, Flock, passa lá agora. E também os adolescentes, gente, os adolescentes são divertidíssimos. É um Instagram maravilhoso, Be Strong. Você sabe o que significa Be Strong? Não? Eu não vou contar. Então, quem quiser saber o que significa Be Strong, deve ter gente aí indo pro Google porque está em inglês, mas faz o seguinte, passa lá no Instagram e sabe o que é Be Strong e participe do conteúdo dessa garotada. Gente, os adolescentes são muito criativos, né? São vivos. Então, lá você tem, além dos conteúdos bíblicos, devocionais, também tem o Kiss, que eu aprendi nesse novo tempo aí com eles, alguns jogos interativos, muito bacana, mas o melhor é ver adolescentes centrados em Jesus. Então passe lá e participe também. O próximo aviso são as células. O que é célula, Viviane? São pequenos grupos que estão se reunindo de forma virtual por enquanto, por causa do isolamento social. Então, se você ainda não participa de uma célula, escreva agora aí. Nós temos uma pessoa especialmente para te responder como você pode participar através de uma célula, desse pequeno grupo que está participando através das redes sociais. É uma vez por semana, é algo maravilhoso, edificante para as nossas vidas. Então não deixe de participar. E quanto aos nossos cultos, fique sempre atento às plataformas digitais. Quanto às questões de cultos presenciais, não presenciais, nós precisamos dizer para você que é necessário que a cada semana você fique ligado em relação aos comunicados que ali estarão, ok? Esses eram nossos avisos especialmente para você. Nós vamos para uma outra parte também muito importante de alegria e adoração, que são os nossos dízimos e ofertas. Vou falar de novo como diz o nosso pastor. O momento de adoração são nossos dízimos e ofertas. Isso, sabe por quê? Nós entendemos que esse momento de adoração é graça, uma graça merecida. Nós entendemos a palavra de Deus que diz: trazei todo
todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento nela. Fazei prova de mim. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, nos dá esse desafio. Fazer prova de mim. Você que não tem retido aquilo que é meu. Então, meu querido, é uma forma muito especial de adorarmos a Deus através da obediência dos dízimos e a generosidade das nossas ofertas. Mais de 130 pessoas estão sendo atingidas através da ação social por causa dos seus dízimos, das suas ofertas, missionários, manutenção da casa do Senhor, enfim, participe desse momento conosco. E você que está nos assistindo pela primeira vez, não se sinta constrangido. Esse momento da igreja para a igreja. Nós temos o entendimento que é maravilhoso adorarmos ao Senhor com tão pouquinho de tudo que Ele tem nos proporcionado, não é mesmo? Mas vamos orar? Vamos consagrar você que agora vai fazer sua contribuição? Consagrar a sua vida, o seu lar, a sua família. E se por acaso você não tem esse recurso hoje, por causa do emprego que ainda não veio, creia que o Senhor te trará boas notícias nessa semana. Amém? Eu creio. E você crê? Então, juntamente conosco, ora ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para celebrarmos a Ti, com nossos dízimos e ofertas. É maravilhoso quando entendemos acerca da Tua palavra. Como é bom, Senhor, Te obedecer. Como é bom sermos generosos. Como é bom fazer prova do Senhor e experimentar que nada tem faltado em nosso lar. Pelo contrário, tem multiplicado ao ponto de nós ofertarmos. Pai de amor, se algum querido ainda não tem uma porta de emprego, que essa semana seja de boas notícias. Pai, muito obrigado por essa experiência maravilhosa em Te adorar e bendizer através das contribuições. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Meu querido, que você possa ter uma manhã ainda na presença do Senhor e experimentar o que estamos vivendo aqui nesse exato momento. A presença do próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até de ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua
continua. Amém. Aleluia. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus amoroso é esse nosso Deus. Como Ele tem cuidado da nossa vida dia após dia. Assim como Ele nos cuidou para que estivéssemos aqui nesta manhã, para trazer mais uma mensagem, mais uma palavra que edifique a sua vida. E como Ele tem cuidado da vida de cada um, daqueles que se achegam a Ele, daqueles que pedem socorro a Ele, que colocam a sua vida no seu altar. Meu nome é Rafael, eu sou um dos ministros aqui da igreja e estarei ministrando hoje com você, continuando a nossa série de mensagens sobre o livro de Marcos. Então, hoje eu estarei falando um pouquinho sobre Marcos 11 e 12. Só para a gente relembrar um pouquinho do que foi falado no domingo anterior, recapitular bem rápido a parte final de Marcos 10. Falou entre o pedido de Tiago e João de estarem ao lado dele, e aí ele diz: assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Ou seja, cada um de nós já tem um local preparado no reino de Deus. E aí o capítulo 10 ele encerra falando sobre o cego que recupera a visão, e que Jesus para diante dele, chama o cego e pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Pergunta Jesus. E o cego responde: mestre, eu quero ver. E Jesus diz a ele: vá, e a sua fé o curou. Então hoje estarei entrando então em Marcos 11. Vamos orar para começar com a palavra? Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar da Tua palavra. Que cada coração dos meus irmãos que estão nos acompanhando, cultuando a Ti, ó Deus, possa ouvir essa palavra e que essa palavra faça diferença em suas vidas no dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, e continue com a gente. Então, Marcos 11, ele começa falando sobre a entrada triunfal. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No primeiro verso ele fala: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Então Jesus, quando ele se prepara para entrar em Jerusalém, ele pede para 2 dos seus discípulos irem pegar um jumentinho. Ele falou o local onde ele estava, que falou que ele estaria amarrado e que ninguém havia nunca montado esse jumentinho. Os discípulos foram lá, pegaram o jumentinho e trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre ele os seus mantos, né? E aí Jesus montou. E quando Jesus montou para entrar em Jerusalém, muitas pessoas iam à frente, jogando ramos à frente dele, preparando o caminho, ou seja, a entrada de Jesus em Jerusalém. Eles estavam preparando, fazendo um tapete para que Jesus passasse por ele para a entrada. E junto glorificavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. No verso 11 fala: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então essa entrada triunfal que fala o texto de Jesus, ela é bem diferente da entrada que os romanos faziam. Os romanos, quando eles entravam, eles vinham em carruagens. Conta a história que carruagens cobertas de ouro. Uma entrada glamurosa, uma entrada que chamava atenção, né? Mas Jesus não. Jesus foi diferente. Jesus veio montado num jumento. Uma forma mais simples, mais humilde. Porque Jesus, ele não queria holofotes para ele. Jesus não queria chamar a atenção que os romanos queriam. De beleza, de dinheiro. Não, Jesus não queria isso. Jesus veio para pregar o amor de Deus e pregar o arrependimento, para que todos pudessem fazer parte do reino de Deus. Mas o jumento, ele também tinha um símbolo na Palestina, que reis, quando saíam para a guerra, eles saíam montados em cavalos, e quando retornavam para demonstrar paz, alguma desse sentido, eles também retornavam em cima de jumentos. Então o jumento era simbolizado como paz. Bom, acabou a guerra, agora voltou para casa. E Jesus entra montado num jumentinho, de forma humilde. Essa entrada de Jesus dessa forma, ela também foi falada pelos profetas lá em Zacarias 9:9. Diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ou seja, já havia sido predito pelos profetas, isso lá em Zacarias. Já havia sido anunciado como Jesus entraria em Jerusalém. Outra coisa que marca nessa entrada de Jesus é que essa era a última entrada de Jesus em Jerusalém na semana da sua crucificação, na semana da Páscoa. Ou seja, foi o último momento que Jesus entrou, a última vez que as pessoas iriam ver Jesus fazendo isso, fazendo essa procissão de entrada em Jerusalém. A partir desse capítulo, podemos fazer uma contagem regressiva de dias de ministério de Jesus. Era a última semana. Muitas coisas iam acontecer, umas palavras Jesus ia falar para edificar o povo. Então estava se iniciando a sua última semana. E um detalhe no final do verso 11, ali no meio, que fala que Jesus entra no templo e observa tudo à sua volta. Mas nesse primeiro momento, ele não comenta, ele não tem nenhuma ação, nada. Ele apenas observa. E aí no verso 12 fala assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Nessa parte eu aprendo uma coisa. Jesus não olhou, ele não está falando para mim e para você, não. A árvore que não der fruto eu vou secar, eu vou matar ela. Não é isso. Jesus está dizendo para mim e para você: não viva de aparência. Não seja uma pessoa que ande com roupas de marca, tênisinho, cabelo bem arrumadinho, mas querendo demonstrar apenas o que você é exteriormente. Porque Deus conhece o teu interior. O texto fala que não era tempo de figos. Então, se não era tempo, não ia ter figos.
Mas Jesus não queria falar isso naquele momento. Ele quer dizer uma mensagem para mim e para você hoje. Viva de forma que Deus se agrade de você. Tenha conteúdo na sua vida, na sua história. Fale para as pessoas o que Deus tem feito pela sua vida, que Deus mudou a sua vida e pode fazer muito mais ainda. Mas não viva apenas de aparência. Não adianta vir na igreja todo arrumadinho, bonitinho, achando que vai enganar alguém. Você pode me enganar, mas a Deus não. Deus conhece o seu coração, cuida do seu coração, fortaleça o seu coração. Tenha intimidade com Deus, cuida do seu interior, para que as pessoas olhem para você e sintam uma paz, sintam a luz de Deus e desejem se aproximar de ti. Porque viver pela aparência, muitas pessoas podem te rodear hoje, mas amanhã elas vão se afastar porque elas vão acabar te conhecendo e vão acabar vendo que você não é aquilo que você demonstra. Então cuide da sua vida, cuide do seu coração. Verso 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Verso 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja que nesse início do capítulo 11, a gente aprende duas situações. De um lado, Jesus, que ainda não havia sido morto, porque o que ele falava atraía as pessoas, atraía a população ao redor dele. E do outro lado, os líderes religiosos e políticos, que se sentiam ameaçados com a presença de Jesus. E aí Jesus, quando entra no templo e vê o que estava acontecendo, ele se irrita, ele não gosta do que ele vê. E aí ele começa a quebrar tudo e expulsar todo mundo dali. O verso 18 diz assim: os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Nesse período, quando Jesus entra no templo, nessa parte, conta-se que durante a Páscoa, muitas pessoas de vários lugares iam até o templo, e como algumas pessoas moravam muito longe, então elas não traziam os animais, elas vinham com dinheiro, com o intuito de chegar ali, comprar uns animais ali que elas poderiam pagar, e esse animal era oferecido em oferta, em holocausto a Deus, como sacrifício, e seria como se fosse o seu dízimo ali. Mas o que irrita, ou o que irritou Jesus? Porque não era feito da maneira que o agradasse. Os cambistas que eram chamados ali, e os sacerdotes, eles supervalorizavam os animais. Tem histórias que, se você pesquisar em casa e tirar um tempinho, você vai ver que fala que eles vendiam os animais, só que eles é que levavam para dentro para que fosse queimado e oferecido em sacrifício. Só que nem sempre eles faziam isso. Eles pegavam, a pessoa pagava, ia embora, eles pegavam o mesmo animal e voltavam e vendiam novamente. E Jesus não gostou disso. E o que tem a ver também com a gente? Muitas igrejas hoje são criticadas porque têm suas lojinhas dentro da igreja. Nós, por exemplo, nós temos as camisetas da IBAG. Só que a gente vende, mas para manter o templo. O problema é que muitos se aproveitam dessa situação para encher o seu bolso. E é isso que Jesus não gosta. É isso que Deus não aceita. E era isso que era feito naquela época. Eles supervalorizavam para tirar dinheiro daqueles que vinham de muito longe para entregar o seu dízimo, a sua oferta em sacrifício a Deus. E eles se aproveitavam dessas pessoas, pegando dinheiro para eles, supervalorizando e não fazendo o que as pessoas esperavam que se fizesse. O texto seguindo vai falar sobre a figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca
desde as raízes. Verso 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tenha fé. Tenha fé quando orar a Deus. A palavra está dizendo, tenha fé e creia que você já recebeu o que você pediu. O problema, às vezes, na vida das pessoas, é que elas pedem, mas duvidam que vai acontecer. Ah, eu vou pedir. Ah, Nelson, eu vou pedir, mas não vai dar, não. Isso não vai acontecer. Isso é impossível. Ei, para Deus nada é impossível. Creia que você já recebeu quando você pedir. Ore com fé. Converse com Deus como você conversa com qualquer outro da sua família, amigo seu, colega de trabalho. Converse assim, dessa forma com Deus. Verso 25 fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, muitos pedidos, muitas coisas não são atendidas, porque você ainda não liberou perdão para algumas pessoas. Você continua magoado com alguém por coisas que aconteceram. E olha o que a palavra fala: se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A oração aceitável a Deus é aquela isenta de ressentimento contra o próximo, porque foi antecipada pelo perdão. É a oração purificada pelo amor. Perdoe, libere perdão, não guarde mágoa ou ressentimento, para quando você se chegar no altar de Deus, orar com Ele, estiver conversando com o Pai, você vai estar livre, você vai estar puro de coração, e é isso que Deus se agrada, e Ele vai te ouvir. As nossas orações não serão eficazes se tivermos problemas de relacionamento com outras pessoas. E isso ocorre porque a princípio do relacionamento perfeito com Deus é o amor ao próximo. O amem uns aos outros como eu vos amei. O texto segue no capítulo 11 falando sobre a autoridade de Jesus. Verso 28. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Aí lá no final, no 33, eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O interessante dessa parte é que eles esperavam que Jesus afirmasse ter feito aquilo por uma autoridade divina. Só que se Jesus fala isso, ele seria acusado de blasfêmia. E se ele dissesse que for por conta própria, eles o prenderiam como um revolucionário, um perigoso, algum transgressor, enfim. Ou seja, Jesus nos mostra que devemos ter sabedoria antes de sair falando qualquer coisa, respondendo qualquer coisa. Não responda nada na dúvida. Tenha certeza quando for dar uma resposta. Procure orientação, procure saber as coisas de forma concreta para que você dê a resposta quando te perguntarem. Se caso você estiver com dúvida, não faça. O próximo então entramos em capítulo 12, que fala assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles os agarraram e os espancaram e mandaram embora,
de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual o mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. E faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Presta bem atenção nessa palavra, amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles os agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. O capítulo 12 está dizendo, para mim e para você, que a intenção desse texto é mostrar que Israel é a vinha. Os servos maltratados e os profetas eram o próprio filho do dono. Ou seja, o filho amado era Jesus, aquele que foi rejeitado por mim e por você. Esse era o filho do dono, Jesus. Deus mandou o seu filho, e mesmo assim, por ganância, por querer dinheiro, por pensar apenas em si próprios, eles mataram, da mesma forma como Jesus, como aconteceu com ele. A próxima parte fala sobre o pagamento de impostos a César. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário, para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. As autoridades, os religiosos, perguntaram a Cristo se era necessário pagar impostos. Eles sabiam que qualquer um que negasse tornava-se inimigo do Império Romano na época. Então, se eles falam, quando eles perguntam se Jesus fala que não, ele seria condenado. Contudo, Jesus mais uma vez impressiona cada um deles e deixa claro que, como cidadão, eu e você temos o direito e o dever com o Estado, com a cidade, com o país. E com isso que devemos dar ao governo o que lhe pertence e a Deus o que é de Deus. Se você trabalha, pague o seu imposto. Por isso, quando compramos coisas, tem imposto. Ou se é o certo ou errado, não é a gente que vai julgar. Deus conhece o coração de cada um e de quem cobra faz o imposto. Mas o nosso trabalho é pagar. Assim como o nosso dever também, como cristão, é dar o nosso tributo a Deus, através das nossas ações, ajudando pessoas, sendo uma pessoa obediente à palavra de Deus, fazendo o bem para aqueles que estão precisando. Nesse momento que estamos vivendo, principalmente de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, se você tem condições de ajudar com alguma coisa, ajude.
Isso é o tributo que a gente dá para Deus. E aí isso é o nosso dever, é o nosso trabalho fazer. Seguindo o verso 18, depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. E aqui eles perguntam: mas e se ele se morrer? E o segundo? E o terceiro? E aí eles perguntam lá no 23, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus responde: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. Aqui a gente aprende que primeiro, na ressurreição, a ordem não é segundo esta vida em que se casam e se dão em casamento. Lá só são como os anjos que nem se casam. Em segundo lugar, bem ao contrário do modo que eles pensavam, Jesus mostrou que a ressurreição existe. Ele comprovou isso através de uma passagem dos Escritos que eles mesmos sabiam e eram inspirados. Isso está lá em Êxodo 3:6. Pode pôr? Êxodo 3:6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Porque ele não é Deus de mortos e sim de vivos, muito embora os 3 patriarcas tenham vivido nesta terra e morrido muitos séculos antes desta afirmação. Ou seja, quando eles queriam saber o que Jesus responderia sobre quem casaria com a mulher depois da sua ressurreição, lá no céu você não casa. Lá no céu, quando a gente for para o céu, nós vamos nos tornar anjos. Assim diz a palavra de Deus. E vejam que os religiosos, eles estavam procurando coisas a todo tempo para incriminar Jesus, para tentar matar Jesus, a cada palavra que ele falava, a cada ensinamento que ele trazia. E hoje, nesta manhã, ele diz para mim e para você, procurar ter sabedoria, buscar na palavra entendimento, ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, que nos dias maus a gente sinta a paz e tenha fé que Deus está cuidando, e quando pessoas virem nos acusar, a gente tenha certeza que Deus está com a gente, Ele morreu por mim e por você. Eu vou pedir para a banda vir subindo. Lá no verso 28 ele vai falar sobre o maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e o viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amar a Deus de todo o coração significa amá-lo no pensamento, com tudo que está dentro do nosso interior. Toda a base de nossos planos e ideias deve ser dirigida a Deus. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de toda a nossa alma quer dizer amá-lo com toda a vontade, com todos os sentimentos. Amar a Deus o tempo todo. Que as nossas vontades possam ser guiadas por Deus. Nossos desejos possam ser guiados por Deus. Pedindo sempre direção para onde ir, o que fazer. Amar a Deus de todo o nosso entendimento significa amá-lo
de toda a nossa capacidade de compreender as coisas, isto é, com toda a nossa inteligência colocada a serviço de Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente busca sabedoria a Ele, busca discernimento das coisas, para que Ele nos capacite, Ele nos prepare para o dia a dia. Amar a Deus de toda a nossa força significa amá-lo com nossas capacidades físicas, intensamente como pessoas que somos, incluindo todos os atributos da nossa personalidade. Quando ele fala amar a Deus com nossas forças físicas, está dizendo: se você podia antes, quando você era do mundo, eu era assim, ir para festas, jogos, sair para lugares, para fazer coisas que Deus desaprova, por que hoje, como servo de Deus, eu não posso fazer isso na casa do Pai? Tem gente que não vem para a igreja porque, estou cansado demais. Com certeza, em alguns momentos, o trabalho é muito cansativo, então deixa a pessoa cansada. Mas nem sempre é assim. Fazer alguma coisa para Deus, para algumas pessoas, é cansativo, não é prazeroso, não traz ânimo nenhum. Por que eu vou fazer? Com certeza vai aparecer outro lá na igreja e vai fazer tal coisa, vai limpar o banheiro, vai arrumar as cadeiras. Mas Deus está esperando que eu e você façamos isso, que a gente não use da nossa força física para fazer apenas coisas do mundo, mas que a gente faça para Deus também. Amar a Deus deve superar todas as dificuldades, porque é nas dificuldades que Deus demonstra o amor dele por mim e por você. O verso 33, se você quiser gravar como texto base da mensagem, marca ele aí na sua Bíblia. Diz assim: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. O amor. Deus nos últimos momentos, Jesus nos últimos momentos do seu dia, antes da crucificação, ele ainda fala em amor. Ele vai ser pego, ele vai ser torturado, ele vai ser crucificado, mas antes disso ele fala para mim e para você: ame, transmita o amor. O texto segue no verso 35, diz assim: ensinando no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Tanto para os escribas como para os fariseus e para qualquer judeu, dizer que Messias era o filho de Davi significava que ele viria como um rei, um libertador, um conquistador, um governante, viria em carruagens, leis, viria para falar de política. Mas Jesus nos ensina que não. Jesus ensina que os seus discípulos e ao povo que eles não devem proceder desta maneira, esperando coisas glamourosas, dinheiro, fama, holofote. As pessoas que procuram impor-se com guias religiosos se aproveitam desta posição para receberem privilégios ou para se utilizarem da piedade. Jesus diz não, ele veio para amar, falar de amor, cuidar um do outro. O final do verso 12 ele fala da oferta da viúva. Verso 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de oferta. E aqui tem uma palavra muito interessante: ele observava. Ele estava olhando todo mundo e tudo que cada um colocava. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si aos seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre
colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A mulher pegou tudo o que tinha e entregou como oferta. Muitas pessoas criticam, falam sobre os dízimos, sobre ajudar a igreja, mas Deus está mostrando para nós aqui que quando é feito de coração, Ele recebe com alegria. E que eu e você não devemos deixar que o pensamento dos outros venham atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Ela não se importou com os ricos que estavam lá, entregando talvez joias ou grandes valores. Ela fez a parte dela e fez de coração. Era tudo que ela tinha, mas era a oportunidade que ela teve de entregar enquanto Jesus estava ali olhando. Faça a sua parte, entregue a sua vida, entregue o seu melhor, faça de coração. Quando Jesus mostra o contraste entre a oferta da viúva pobre e dos ricos, Ele não está dizendo que o valor de contribuição dos ricos, que eles não deveriam contribuir, não. Ele está dizendo, faça de coração. Não o que sobra, não para se aparecer, para se achar o melhor dos outros ou porque tem mais que os outros. Faça de agrado ao Senhor. Seja obediente, tenha intimidade com Deus. Fale de amor. Ame o teu próximo. Faça coisas que agradam a Deus. Mais uma vez eu vou ler o verso 33. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Ame a si mesmo. Comece amando você mesmo. Você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido para falar do Evangelho. Você foi escolhido para ser uma pessoa alegre e feliz. Dificuldades elas virão, mas elas vêm para você lembrar que há um Deus que te escolheu antes do ventre da sua mãe para ser um vencedor. Comece amando você, comece da sua vida, e que o mais importante de que sacrifícios e ofertas é o amor. Ame o seu irmão, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Não importa o tipo de pessoas que eles são, o que eles pensam. Ame. Fale de Jesus. Faça a sua parte. Faça aquilo que Deus te escolheu para fazer. Muitos vão te criticar. Muitos vão zombar da sua cara, vão falar mal de você. Mas com certeza Deus conhece o coração de cada um e conhece o teu coração. E nesta manhã Ele diz para mim e para você, nos últimos dias antes da sua crucificação, seja uma pessoa íntima de Deus, não viva de aparência. Cuide do seu interior, cuide do seu coração e ame aos outros. E quando fazer para Deus, faça de coração, faça o melhor, faça com excelência. Faça aquilo que agrade a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom mais uma vez ter a oportunidade de falar da palavra de Deus para você. Estaremos orando agora, mas o meu desejo já é que o seu dia seja de muita alegria, de muito amor, e que a semana toda seja repleta de bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de falar da tua palavra. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que cultuou com a gente nesta manhã, que ouviu a sua palavra e que sentiu o desejo de entregar a sua vida no seu altar. Peço-te, ó Deus, que esteja cuidando da vida dos meus irmãos, do lar de cada um, dos seus trabalhos, ó Pai, dos seus afazeres, das suas famílias. Cuide da saúde de cada um. E a cada um, Senhor, que sentiu o desejo no coração e quiser entregar a sua vida a Ti, que tenha coragem e faça isso. Que aqueles que estão afastados, que possam voltar ao Teu caminho. Que aqueles que estão fracos na fé, fracos espiritualmente, possam buscar em Ti, Senhor, ajuda.
para que o Senhor possa voltar a fazer morada em seus corações. Muito obrigado, Deus. Continue com cada um de nós. Abençoa o restante deste dia. Abençoa a semana que está começando. Que grandes notícias venhamos a receber durante a semana e que palavras, Senhor, de alegria possamos ouvir dos irmãos de cada um das nossas famílias, dos meus amigos que estão cultuando com a gente. Para você que esteve com a gente nesta manhã, se deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, escreve no final ali, #uma nova vida. E se você está afastado de Deus e deseja retornar aos caminhos do Pai, também escreve aí, #uma nova vida. Estaremos entrando em contato com você, estaremos orando pela sua vida e que Deus te abençoe e tenha o restante do domingo muito abençoado. Amém. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, eu quero te convidar a declararmos a Deus que nós somos gratos por tudo que nós temos. Amém? Que Deus te dê uma ótima semana, um ótimo domingo, que você possa renovar suas forças. Nos acompanhe no culto logo mais à noite também, e que Deus possa estar abençoando você e a sua casa também. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muito
dos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Deus te abençoe, um ótimo domingo, que a graça de Deus te acompanhe.